Hora de conversar com Mônica Bergamo. Decisão de Eduardo Bolsonaro de ficar nos Estados Unidos abre disputa entre candidatos ao Senado. É verdade, e Bolsonaro era um nome fortíssimo. Mas creio que ainda é, né, Mônica? Será que ele vai estender tanto assim a temporada? Bom dia pra você. Oi, eu ia falar oi, Eduardo. Oi, Eduardo. Oi, Se for Eduardo. Eduardo, que Oi, seja o Barão, Eduardo, por favor. aí nos Ou Estados Frumento. Unidos, se você estiver nos vendo, ou se alguém recortar para mandar para você, o Megali, que reabre uma série de discussões, inclusive a possibilidade de ser vice, né, do pai. Mas começando do começo, né, essa decisão dele reabriu a corrida para saber quem vai ser o candidato ao Senado pela direita aqui em São Paulo. São duas vagas, uma já é do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ou seja, ele vai ter a prerrogativa de escolher, ele, o partido dele, e fala-se muito no Derrite, né, no secretário de Segurança, e tem a segunda vaga. A segunda vaga era do Eduardo, considerado aí favas contadas, que seria eleito porque pelo sobrenome e por conseguir agregar aí vários partidos de direita, ele seria o nome mais assim imbatível, vamos dizer. Mas, então, obviamente ele tem a vaga garantida. Se ele volta para o Brasil e fala, não, nós vamos ser candidato, eu vou ser candidato ao Senado, a vaga é dele, ninguém tira. Mas a ausência dele reabriu esse debate, o Megali, e reabriu várias possibilidades. Primeiro, dele de fato não retornar, permanecer lá nos Estados Unidos por um período longo. Você vê que hoje já tem reportagens no UOL, por exemplo, mostrando que ele está lá levantando os bens dos ministros do Supremo Tribunal Federal para ver se eles podem ser retaliados lá. Ou seja, a ideia dele é realmente fazer um trabalho forte para tentar colocar o governo dos Estados Unidos contra a Suprema Corte, com medidas concretas de retaliação para favorecer o pai no julgamento, para inibir a Suprema Corte nesse julgamento. Então é uma missão importante, né? Então imagina-se que ele pode ficar bastante tempo lá. E aí, ele não voltando, se abriria essa vaga de novo. A outra seria ele voltar, mas não ser candidato ao Senado, e sim ser vice na chapa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, o Jair Bolsonaro se inscreve, como fez o Lula quando estava preso, né? Inscreve a chapa, cria um fato político importante, cria uma mobilização, coloca o Eduardo como vice, e aí ele não podendo de fato ser candidato, o Eduardo seria o candidato. Então, isso é um debate que também existe internamente nos partidos, né? Então, quer dizer, se acontecer uma das duas coisas, né, você vai ter que ter candidato. Então, quem é que está aparecendo? Por exemplo, o deputado pastor Marco Feliciano, ele apareceu numa pesquisa com 8,9% no Instituto Paraná Pesquisas e está entusiasmado. Eu conversei com ele, ele falou que sim, que ele é pré-candidato, né, que ele acha que chegou a hora de São Paulo ter um candidato, eleger um evangélico para ser senador, né? Outros nomes aparecem, por exemplo, o Mário Frias, que a gente recorda bem, que foi secretário de Cultura do Bolsonaro, o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, André do Prado, corre por fora, e o Ricardo Salles também, que quer, porém está um pouco desentendido ali com o bolsonarismo. Mas, Megali, é isso. Então, o Senado vai ser uma disputa muito importante no próximo ano, né? A gente sabe que tanto Lula quanto Bolsonaro estão jogando todo o seu peso nessa eleição, porque o Congresso está com poder muito grande e é ali no Senado que se vai decidir, por exemplo, se é possível fazer impeachment de um ministro da Suprema Corte, que hoje não há maioria para isso, se é possível fazer impeachment do presidente da República, que hoje não há maioria para isso. Então, é muito crucial a disputa. A ponto do Lula falar, Megali, que não sei se ele falou publicamente, mas enfim, é fato, que é uma disputa mais importante até do que a disputa pelos governos estaduais. Tal o poder que tem o Senado e tal o papel que o Senado vai jogar num próximo governo, porque o Senado na próxima legislatura vai renovar 2/3 dos seus integrantes, né? Então pode de fato mudar toda a cara do Senado, que hoje é uma casa mais estável, né? Não tende muito a fazer maluquices, a radicalizar. Até hoje foi uma casa um pouco mais tranquila, né, para qualquer governo. Então, portanto, com exceção do governo da Dilma, né, que sofreu um impeachment, mas no geral, na história, tem sido uma casa de maior estabilidade. Então, o perfil pode mudar completamente. E é isso tudo que está em jogo, e é essa aqui a discussão com a ausência do Eduardo Bolsonaro, o Megali, que está lá nos cartórios.
levantando os bens dos ministros. O Senado, ele pode empichar um ministro do Supremo e ele pode recusar, né? O nome de um ministro também, isso não costuma acontecer, mas sempre há uma primeira vez. Agora, eu estava vendo uma análise de uma dessas empresas que coletam dados da internet. Na verdade, eu estava ouvindo no Não é da Coisa, com o Reinaldo ontem, então eu não vou lembrar dos números exatos. Mas das repercussões da ida de Eduardo Bolsonaro aos Estados Unidos, 60% eram respostas negativas na internet, tá? 60%. Não há o recorte de direita e esquerda, é do total, 60%. As respostas positivas ficavam ali perto dos 15%, e aí tem aquelas que são nem positivas nem negativas, são consideradas neutras. Então, a internet, pelo menos, não recebeu bem essa decisão do Eduardo, e aí entre os motivos colocados ali, coletados, estão que as justificativas dele para ir aos Estados Unidos não foram muito bem compreendidas pelo público, e aí há um exercício lógico de que, se há uma perseguição da justiça contra a família Bolsonaro, por que o resto da família vai continuar no Brasil? Por que o Flávio, a Michelle, o Carlos vão todos encarar essa suposta perseguição aqui no Brasil e o Eduardo vai se pirulitar para os Estados Unidos? Então é um certo exercício de lógica, né, que as pessoas acabaram fazendo e chegando à conclusão de que essa justificativa não faz nenhum sentido. Né, Miguel? Porque não cola. Essa coisa que o Brasil vive uma ditadura, e ainda mais vindo da família Bolsonaro, que claramente elogia a ditadura que de fato existiu no Brasil, né? O Bolsonaro tem vídeos dele quando era mais jovem, é verdade, mas tem falando que a ditadura deveria ter matado muito mais gente, né? Então não cola, assim, vindo deles em primeiro lugar. Segundo, não tem uma ditadura no Brasil, né? Isso é fato. Você pode questionar processos judiciais, como quando houve a prisão do Lula, foi fortemente questionada, várias decisões judiciais foram fortemente questionadas, e o Sérgio Moro terminou como terminou, né? Todas as decisões dele foram anuladas. Então você pode ter, isso é um questionamento válido, o judiciário não é infalível, né? Mas começar a dizer que o Brasil tem uma ditadura realmente não cola, porque não tem. Então é isso, né? E realmente eu não tinha nem me atentado a esse argumento. Se ele está sendo perseguido, por que o resto da família fica aqui? Bolsonaro tem que ficar porque tem o passaporte apreendido, né? O Bolsonaro, mas todos mas podem ele fugir. pode ir lá para a embaixada da Hungria, ele pode ir para alguma embaixada pedir, da Argentina, de algum aliado, até dos Estados Unidos, pedir asilo político, mas ele não tem condições de pegar um avião e viajar, mas o resto da família sim tem. A ser verdadeira a versão de Eduardo, Michele, Carlos e Flávio são muito mais corajosos que ele, porque ficaram no Brasil, né? Não dispensaram o mandato, não traíram a confiança do eleitor, continuam aqui no Brasil enfrentando essa perseguição da justiça. Pode ir para a embaixada da Finlândia ser feliz também. Ser feliz. Eu acho... Consultoria Bytes, Mônica, só para terminar aqui. 60% tiveram uma visão negativa do que disse o Eduardo, 13,5% uma reação positiva, 26,5% uma reação neutra.